Graças a Deus. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Como eu disse antes, a gente deveria ter feito, né, comentado esse tema na semana passada, mas não foi possível. Então, eu estou pedindo um amparo para todos nós que estamos aqui, para a gente compreender a lição, né? E para eu que vou fazer a palestra, a sustentação do plano espiritual. Então, vamos lá. Tudo que nós vamos falar, né, não foi tirado da minha cabeça, foi tirado do Livro dos Espíritos. Então, por que ele chama Livro dos Espíritos? Porque quem passou todas as informações foram os espíritos. Tem gente que pensa que foi Allan Kardec, mas não foi Allan Kardec, não são ideias dele, né? Os espíritos responderam às questões todas que ele, né, organizou, por isso que a gente fala codificou. E o Livro dos Espíritos foi lançado no Palais Royal, em Paris, no dia 18 de abril de 1857. E é um livro de 1019 questões. Nessas questões aí, que estão anotadas, do 320 a 329, estão contidos os ensinamentos que eu vou falar hoje, né? Então, foi tirado daí. Então, a lição e os espíritos dizem assim para nós: o espírito é o ser principal, porque é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um revestimento, uma roupagem que ele deixa depois de usada. O espírito é um ser individual e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos encarnados. Resumo: os espíritos nada mais são do que pessoas encarnadas que tiraram uma roupa velha, gasta, um corpo. O corpo ficou na terra e se desfaz, mas ele segue exatamente como ele era quando ele estava aqui. A personalidade da pessoa não se perde de jeito nenhum, né, com a passagem para o mundo espiritual. O espírito é uma centelha divina, é indestrutível e sobrevivente a tudo. Habita as esferas espirituais, do mesmo jeito que nós temos as esferas materiais, as cidades, os continentes, nós temos os mundos espirituais, colônias, postos, né? E nesses mundos espirituais vivem as pessoas que deixaram aqui, né, o corpo como uma roupa velha e caminharam para uma nova vida. E os espíritos falam que eles conservam a aparência da última encarnação, que todos entram no mundo espiritual com a mesma aparência. E se eles aparecerem para a gente em sonho ou se materializarem, eles vão aparecer com a mesma aparência que eles tinham. E depois de equilibrado, passa a ter uma vida intensa no local onde ele reside, né, até a próxima encarnação. Então, nós somos, né, pré-existentes a essa encarnação e sobreviventes a ela. Existíamos antes e vamos continuar existindo depois dela. Os espíritos falam que as pessoas desencarnadas são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra, muito mais do que nós podemos imaginar. Essa lembrança que nós temos deles aumenta-lhes a felicidade, se eles já são felizes, né? E se eles estão numa situação não tão feliz, né, serve para eles de alívio as nossas lembranças. Então, lembrarmos deles, pensarmos nele, é de uma forma assim, bem alegre que eles recebem a nossa lembrança. Os desencarnados, agora eu vou entrar no assunto do dia 2 de novembro, né? Atendem ao chamado do nosso pensamento, dizem os espíritos, em qualquer dia. E também quando visitamos seus túmulos. Então, lembrar das pessoas que estão no mundo espiritual e que nós amamos é agradável para eles. Mas se eu pensar agora numa pessoa que eu amo, que está no mundo espiritual, automaticamente ele vai lembrar de mim. Assim,
funciona a ligação mental entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, se a gente vai ao túmulo, pensando neles, lembrando deles, amando, né, como a gente amava, eles vão pensar nisso. E se nós fizermos isso em outro lugar também? E diz assim: no dia de finados, os espíritos se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que chamam por eles. Mas cada espírito só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão de indiferentes, porque geralmente no dia de finados os cemitérios estão lotados de pessoas, né? Eles não vão até lá porque está lotado de pessoas. Eles vão até lá se existem pessoas pensando neles, lembrando deles, fazendo preces por eles. Do contrário, não tem por que eles irem até lá. Vou ficar aqui parada para a senhora tirar minha foto, porque ela reclama que eu não fico quieta para tirar foto. Os túmulos que não são visitados, né? E eu não tenho esse hábito hoje, mas já tive muito, né? Porque eu sou responsável pelo túmulo da família, sempre eu fui. Então, e a gente vê que aqueles túmulos tem vários abandonados, né? E os espíritos falam assim: ó, os túmulos que não são visitados, nada dizem o espírito, cujos corpos estão enterrados, pois nada mais prende eles à terra. Eles têm o universo, né? O mundo todo espiritual e futuras encarnações pela frente. E o que está ali sepultado para eles não é mais deles, né? Não interessa mais. O que conta para o espírito são nossas preces, não importa o lugar onde nós estejamos. Se uma pessoa que eu amo está sepultada, né? Aqui na Vila Formosa, aí eu mudei para o Canadá, e eu, no dia de finados, penso na pessoa com todo o amor, ele vai saber da mesma forma que se eu estivesse na Vila Formosa. A gente entra em contato e comunhão com eles pelo pensamento. É um santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos, né? Que não estão mortos, estão mais vivos que nós. Mas, assim, é que as pessoas não têm noção de como isso é importante. Quando você quer agradar uma pessoa que está na espiritualidade, você para, pensa nela, dá um sorriso e faz uma prece. O local onde ficam os seus restos mortais pouco importa para os espíritos. Com evolução, né? Os espíritos são mais evoluídos, o lugar onde eles estão sepultados não tem importância, né? Porque no mundo espiritual poderão viver ao lado daqueles que os amam, né? Então, o que os espíritos dizem é que quando a gente ama uma pessoa de verdade, onde a gente estiver, no mundo físico ou espiritual, a gente encontra essa pessoa. A não ser que ela esteja encarnada, voltou e a gente foi, né? Porque nós estamos caminhando para a desencarnação, hoje é um dia menos, né? Então, os espíritos evoluídos, eles sabem, né, que eles podem viver em qualquer lugar, e onde eles estiverem, eles podem encontrar as pessoas que também estão no mundo espiritual. E aí ele vai falar os espíritos falam da vaidade, né, das pessoas, de quererem ser homenageadas, aquela história de velório cheio de gente, né, de muitos carros, e de homenagens póstumas, como o nome de ruas, nome de praças, né? Então, eles falam assim, os espíritos, que quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, ele não tem mais a vaidade terrestre, e compreende a futilidade de todas essas homenagens, né? Aí ele fala assim: sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, ficam satisfeitos com as homenagens, muita gente nos velórios, muitas flores, mas é só aquele momento, né, quando eles ficam sabendo disso. Porque aqueles que já têm uma certa evolução, eles não têm mais a vaidade humana, não estão mais preocupados com isso, eles estão preocupados em entrar no mundo espiritual e encontrar o caminho deles. Porque todo mundo aqui sabe que o cartão de crédito vai ficar, né? O namorado, a família, as roupas, as joias, o carro, a casa de praia, vai ficar tudo aqui, né? Ainda bem que os boletos também, né? E os espíritos falam bastante sobre esse assunto, herança, né?
Porque assim, tem gente que passa a vida toda trabalhando, se matando para deixar herança para a família, né? E aí eles falam assim, ó, que Deus permite, mesmo que você esteja morando no mundo espiritual, que o dia que você deixou uma herança, e o dia que vai ser feito lá uma reunião para ser dividida a herança, que Deus faz questão que a gente, no lado espiritual, compareça na reunião para ver quem gostava da gente e quem não gostava, estava só interessado no dinheiro. Não é assim? Então, ele fala assim, ó, ele fala que nessas reuniões ficam patentes os sentimentos, as decepções que o espírito experimenta vendo a rapacidade. Rapacidade é você brigar por dinheiro, né? Dos que dividem o seu espólio, que é o que sobrou deles, né? Esclarece contra os seus propósitos, mas a vez deles que ficam brigando por herança chegará, né? Então, aqui na casa é tão comum, sabe, vir gente marcar horário para passar em atendimento fraterno para falar exatamente desse assunto, né? Que depois que a minha mãe e meu pai morreram, acabou a família. Acabou a família, né? Porque tinha uma casa, porque todo mundo brigou pela casa, porque me botaram na rua, porque eu não tenho para onde ir. É tão comum, mas tão comum acabar a família, a amizade na divisão de herança. Vocês concordam? Sim. A gente sabe quem a gente ama, quem ama a gente quando a gente não tem dinheiro, né? O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é efeito da intuição da existência futura. Sem ele, esse respeito, esse sentimento, né, de que as pessoas vivem, não teria sentimento. Por que o mundo inteiro comemora o Dia dos Mortos? Porque a maioria acredita que eles estão em algum lugar. Porque se todo mundo acreditasse que acaba, não haveria o dia de comemorar o Dia dos Mortos. Ué. Se o mundo inteiro comemora, porque todo mundo tem uma ideia de que eles estão em algum lugar, né? Senão não teria sentido essa comemoração. E aí ele vai fazer uma reflexão aqui, ó, aos espíritos, né? O dia 2/11 é consagrado aos falecidos libertos, ou aos mortos que ainda estão ligados à vida material. Uma pergunta: se esse dia é para aquelas pessoas que desencarnaram, que estão seguindo a vida delas, ou se é para aquelas pessoas que desencarnaram e continuam andando pela Terra, continuam ainda na casa da família. As pessoas ficam doentes, elas não dormem direito, elas ficam vendo vultos, e aquele choro que não passa porque a pessoa está ali junto, né? E acaba todo mundo adoecendo. Os que se sentem totalmente livres, os que desencarnaram da carne, né, do arcabouço carnal, porém vivos para a vida nova, espiritual, e os que permanecem com a sensação de que ainda estão encarnados, porém mortos para a vida física, pois somente vivenciou a espiritualidade, né, a vida animal. Então, é bastante comum. E veio muita gente aqui na casa, e quem trabalha aqui na casa sabe, né, que a gente faz bastante tratamento aqui na casa para encaminhar parentes que desencarnaram e voltam para casa. Aí vocês me perguntam, mas eles não são encaminhados? Eles são, mas se ninguém obriga, amarra uma corda e leva. Se eles não querem, se eles querem ficar. Uns deixaram dinheiro escondido, outros deixaram filhos que ninguém sabe que eles têm, outros, né, deixaram aí inimigos, outros são muito apegados à família, não querem deixar a família, e acabam retornando, né, para casa. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem essa frase de Jesus: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E diz assim: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Nós estamos numa vida que não é a normal do espírito. Nós estamos de passagem, como se estivéssemos internados aqui na Terra para um tratamento. Igual quando você sai de casa, vai ser internado num hospital para fazer um tratamento. Depois volta para casa. Nós somos assim, nós somos seres espirituais.
o nosso habitat natural, o mundo espiritual, e estamos internados um tempo aqui. Uma hora nós vamos voltar para casa, né? É transitória e passageira, né? A existência terrestre é uma espécie de morte, né? Se comparada ao esplendor da outra vida. O corpo não passa de uma veste grosseira, né, que nós usamos temporariamente e que nos prende à terra. Sejamos ricos em tudo aquilo que o dinheiro não possa comprar. Então, para a gente estar bem no mundo espiritual, a gente precisa juntar coisas para levar, né? Tudo aquilo que eu falei agora há pouco que a gente não vai levar, né? Nós podemos levar as nossas qualidades, o que nós mudamos em nós para melhor, o bem que nós fizemos, a ajuda que nós demos, né, a chamada reforma íntima diária. Isso a gente pode levar, isso é contado. Cada conselho, cada abraço, cada pão distribuído, cada roupa distribuída, tudo que você faz de bom, né, o que você ajuda a família, o que você ajuda os outros, é contado para você levar para o mundo espiritual. Para o mundo, mortos são aqueles que tiraram a carne. Para Jesus, são os que vivem imersos na matéria, alheios à vida primitiva, que é espiritual. Jesus, quando ele fala dessa frase, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele se refere àquelas pessoas que estão vivos, mas são mortos para a vida espiritual. Eles vivem a vida da matéria. Nasce, cresce, procria, fica doente e morre. Igual os animais. Não fazem nada além disso, né? Jesus chama essas pessoas de mortos vivos. Andam, respiram, mas não são úteis para ninguém, não amparam ninguém, não fazem bem a ninguém, nem a própria família, são peso morto para a família. Fazem o mal, são mortos vivos. Vocês concordam? Vocês conhecem alguém assim? Então, tá bom. A visitação aos túmulos é um ato exterior, que evoca a lembrança dos entes queridos desencarnados. E a maneira que as pessoas demonstrarem, né, a saudade e o carinho que sentem por eles. Mas só terá a intencionalidade. Não deve, portanto, ser um compromisso social. Tem família que se encontra no casamento e no enterro. Vocês concordam? Você não vê o cara a vida inteira, né? Então, ele fala assim, ó, às vezes tem gente que vai no cemitério no dia de finados, porque sabe que vai encontrar a irmã que não vê há 20 anos, vai encontrar um cunhado, vai encontrar um primo que desapareceu. Então, ele fala que a gente não deve ir para esse acontecimento social, né? Para encontrar, porque daí encontra e pergunta, fulano casou, já separou, mas ficou grávida, mas o filho é dele mesmo, e fica aquela fofoca, né, de família, e vão lá só para isso, para rever as pessoas, e assim, ninguém faz, às vezes está enterrado 10 pessoas lá, né? Aí eles não param, né? Se reúnem, falam o nome das pessoas, lembram delas com carinho, né? Das coisas boas que elas fizeram, né? Vão lá só para conversar, se rever, chega, fica lá, às vezes põe uma florzinha, uma velhinha e vai embora. É assim, né? Não está valendo nada isso. A lembrança dos entes queridos não deve ser eivada de manifestações de desespero, de cobrança, de acusações, como ocorre em muitas ocasiões e que acaba perturbando o espírito. Porque se você vai pensando nele com muita força, e você chega lá e você começa a chorar, e você começa, ai, meu Deus, por que Deus tirou ele de mim? Por que você foi embora tão cedo? Eu não consigo viver sem você. Eu não sei tocar mais minha vida. O que vocês acham que o espírito está pensando? Se ele está ouvindo aquilo. Para ele é um desespero, porque ele não consegue mudar essa situação mais. Ele queria que você estivesse equilibrado, falasse para ele do seu amor, da sua saudade, a certeza que você vai reencontrar com ele, porque quem ama a gente não perde. Entenderam? É isso que a gente tem que fazer, e não ficar naquele desespero, arrancando o cabelo, né? Porque isso faz um mal terrível para a pessoa que está, se ela veio ali, se onde, ou onde ela está, se ela está fazendo um tratamento, está internada num hospital espiritual, ela está sabendo de todo esse desespero. Isso faz um mal terrível. Imagine você no mundo espiritual,
E você vê, por exemplo, um filho, ou a sua mãe, ou uma pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, numa situação dessa, como que você vai se equilibrar no mundo espiritual? E outra, isso tudo não muda o que já aconteceu, né? Em verdade, se a visitação aos túmulos não é condenável, claro que não é. Eu não estou dizendo aqui nenhuma vez que não é bom. Eu só estou dizendo que você pode fazer isso em qualquer lugar. Se você se sente bem lá, vá lá, mas é para ir lá não para encontrar pessoas, bater papo, usar celular, é para ir fazer oração, pensar na pessoa, né? Mesmo que você fique 10 minutos, você fez uma oração, você falou com a pessoa mentalmente, poxa, estou sinto saudade, espero que você esteja bem, espero que você esteja caminhando. Assim, isso é o que tem que ser feito, né? Mas ele não, quando eu falo eles são os espíritos, que é desnecessário, né? Desnecessário você ir até lá, né? Porque o ente querido não se encontra lá. Ele só se encontra lá se você, né, tem uma ligação bem forte pelo pensamento com ele. E ele fala assim, é óbvio que faz sentido rememorar com alegria e não lastimar os que partiram. Às vezes ele estava num corpo doente, às vezes ele estava acamado, às vezes estava com uma doença cruel, cheia de dores. Às vezes ele estava sendo maltratado pela família porque dá trabalho. Às vezes ele está num asilo, sofrendo. E, às vezes, né, não tem, às vezes ele passa sede porque ele já pediu uma vez, vai pedir a segunda vez, a família faz aquela cara feia. Ou então põe uma cuidadora mal educada para cuidar dele. Então, para ele, partir dali foi uma bênção, né? Então, nós não temos que lastimar, né? Nós temos que pensar neles com alegria, desejando só pensamentos e coisas boas. Falar da nossa saudade sem desespero. Aos que ficamos por aqui, cabe-nos refletir e celebrar a vida com amor e ternura, né? Para depois, quiçá, não amargar remorso. Remorso. Cansei de ir em velório, está aqui meu esposo, que vai comigo, e que chega lá, né? E tem aquele marido, aquela filha, aquele filho, aquele irmão, que fica desesperado, gritando, me perdoa, ai, vai com Deus, fala para mim que você me perdoa, porque carrega um monte de remorso. Nunca cuidou, nunca conversou, nunca perdoou, né? Fez o que fez. Aí, quando vê a pessoa ali, entra naquele pânico total. Eu não sei viver se você não me perdoar. Cansei de ver, né? E aí ele fala da ligação pelo pensamento, né, que a doutrina deixou muito clara para a gente, né? O pensamento é uma força, é um atributo do espírito. Se a pessoa é um espírito e você é um espírito encarnado, significa que o pensamento atinge um pensamento daquele que queremos homenagear. Fecha os olhos e pensa bastante na pessoa. Pensa. Aí depois você fala tudo que você quer falar do seu amor para ela e da saudade. Claro, a gente, de novo, vou repetir, que ninguém está criticando a ida ao cemitério, mas o modo de agir lá, né? E a prece é que santifica esse lugar. E se nós formos capazes de orar com serenidade, confiança, transformando a saudade em esperança, nós sentiremos a presença desses parentes, desses amigos entre nós. É bem essa imagem, muito mais do que vocês imaginam. Às vezes está na sua casa, lavando uma louça e distraído. De repente, você lembra da pessoa. Do nada. Você lembra, assim, às vezes, de olho de lágrima. Ela está lá. Simples assim. Ela pode vir visitar a gente a hora que ela quer. Ela não precisa que seja dia de finados para ela vir. Ela vem a hora que ela quer. O espírito é livre. Ele pode vir a hora que ele quer, né? Pode estar conosco em qualquer momento. E a gente tem que fazer, né, desse dia um dia de reverência, lembrando que nós somos espíritos caminhando para esse caminho, né? E lembrando que toda pessoa que está do nosso lado encarnada vai desencarnar. Então, não adianta brigar, fazer escândalo, criar uma tormenta com a pessoa, para depois, esquece que ela vai desencarnar.
Porque todo mundo que a gente convive vai desencarnar. Se eles forem primeiro que a gente, para a gente não chegar lá, olhar e falar assim, ai meu Deus, como eu me arrependo. A gente tem que cultivar as pessoas que estão vivas do nosso lado, porque elas vão desencarnar, para depois não carregar aquele remorso horrível no nosso coração, que tira a nossa paz, que tira a vontade de viver. Então, faça enquanto a pessoa está viva. Não adianta chorar depois. Tem que fazer enquanto ela está viva, né? Lembrar disso sempre. E aí, para encerrar, a gente vai fazer, né, uma sensibilização e nós vamos orar por uma pessoa. Eu sei que tem muita gente que já partiu. Eu conheço muita gente também, né? Da família aqui do centro que partiu. Mas vamos escolher uma pessoa para homenagear agora. A pessoa que nós mais amamos, que está no mundo espiritual. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Pensem. Uma pessoa que vocês mais amam. Então tá. É assim, ó. Tem uma música que chama Prece de Amor ou Cantiga do Amigo Ausente, né? O autor espiritual, quem fez a letra da música, né, foi o Emmanuel. O médium foi o Chico Xavier. E o Emmanuel fez por um grande amor dele, né, e foi aí adaptada pela Elizabeth Lacerda. Eu vou ler a letra e depois vou pôr a música. Eu quero que vocês, quando a música estiver tocando, vocês falem essas palavras para a pessoa que vocês pensaram, né? E diz assim: como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Tudo bem? Então, vamos lá, pensando na pessoa e falando essas palavras para ela. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, existe uma prece mais linda que essa, né? Para a pessoa que a gente ama e que pode chegar até ela dessa forma, né? Com nosso amor, nosso carinho. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigada.